Olá pessoal, bom, vamos dar sequência no tema de ontem, né, sobre o assunto assassinato de reputação. Ontem eu fui obrigado, né, eu me vi obrigado a fazer um vídeo a respeito de uma situação muito chata que está acontecendo há bastante tempo, na verdade, né, de ataques gratuitos de um indivíduo que simplesmente surgiu, conforme eu expliquei toda a situação, no vídeo de ontem, né? Surgiu do nada, uns 3 anos atrás, pouco antes das eleições de 2018, atacando diversas pessoas. Hoje eu vou citar aqui alguns, tá, que foram atacados. Eu peço licença para essas pessoas para citar o nome delas, né, porque elas também passaram por isso. Mas basicamente esse cidadão que foi denunciado no vídeo anterior, que foi esse vídeo aqui, título: Ameaçado e caluniado por Emerson Eduardo Rodrigues Cetim, também aqui no canal Cortes e Opinião do Além da Nuvem, tá? E a thumbnail é essa aqui: Assassino de reputações exposed, tá? Aqui você vai encontrar o inquérito policial, enfim, que eu mostrei no vídeo, né? No comentário fixado no topo, o site para pesquisar mandado de prisão de Emerson, que é o site do CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, tá? E tá lá o mandado de prisão em aberto contra Emerson Eduardo Rodrigues, conforme eu mostrei. Não sei se ele sabia disso, se ele estava ciente disso, né? Aparentemente, ao que me consta, ele foi pego de surpresa com essa informação, mas eu quero falar um pouco sobre isso, usar essa situação toda como exemplo, né, de como funciona essa questão do assassinato de reputação, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que perceber, tá, é que o assassino de reputação, quando ele ataca uma pessoa, ele age como se conhecesse aquela pessoa, né? Ele chama a pessoa pelo nome, ele quer fazer parecer para as pessoas que ele é daquele círculo. Enfim, círculo da internet, círculo dos canais, mas simplesmente não é o caso aqui. Tanto eu quanto as outras pessoas que foram vítimas desse cidadão, desse assassino de reputação profissional, estavam na mesma situação. Simplesmente estavam fazendo seu trabalho normalmente quando de repente começa lá. E agora eu vou pedir licença para citar o nome de algumas pessoas que foram vítimas de Emerson Eduardo Rodrigues Cetim na mesma época em que ele começou a me atacar também, que foi aproximadamente, se eu não estou enganado, uns 6 meses, entre 1 ano e 6 meses antes das eleições de 2018, isso. Então, ele começou na época atacando Rômulo Marasquim, Humberto Voltz, e foi nessa que eu acabei conhecendo esse pessoal, quando ele me citou também. Então, eu acabei fazendo amizade nessa época com Humberto Voltz, inclusive com o Rômulo na época, né? Nós conversamos bastante. Depois tivemos algumas desavenças no decorrer, por uma questão de linhas de pensamento, mas nós acabamos nos conhecendo justamente por causa disso, né? Porque todos fomos vítimas do Emerson Eduardo Rodrigues Cetim, e não apenas nós, como também o canal Thiago Lima, Desperta, onde inclusive Emerson Eduardo Rodrigues, na época, acusou, ofendeu a esposa do Thiago Lima, que ainda não tinha canal, ela ainda não tinha criado um canal nessa época. Então, mas assim, ofensas pesadíssimas, iguais às que ele dirigiu a mim. Só para vocês terem uma ideia, desde que esse cara começou a me atacar na internet, ele já inventou os seguintes tipos de informação mentirosas, caluniosas, evidentemente. Ele me chamou de pedófilo, disse que eu era traficante, estuprador, cyberterrorista, terrorista internacional, estelionatário, que mais? Bom, essas são as que veio na cabeça agora. Mas cada vídeo que ele faz, ele simplesmente começa a falar e inventa uma coisa nova. Mesma coisa que ele fez com esses canais. Mesma coisa que ele fez com o Voltz, com o Rômulo, com o Thiago Lima.
Eu não lembro se ele chegou a atacar o Davi também, do Encarando Sobrenatural, não vou lembrar agora, mas eu lembro que juntou uma galera para começar a tentar descobrir tudo desse cara. Para tentar descobrir quem era esse cara, de onde ele surgiu, por que ele estava fazendo aquilo. E na época todos chegamos unanimemente à conclusão de que se tratava de um assassino de reputação profissional. Só podia ser isso. Porque naquele momento em específico, ele começou a direcionar os seus ataques para aqueles a quem ele chamava de falsa direita, no caso a gente, sendo que nós nunca nos declaramos como direita. Na verdade, a pegada que eu defendia, pelo menos, eu na época ainda flertava com o libertarianismo, né, mas depois eu já passei a defender mais uma visão de soberania nacional, criticando o entreguismo. Mesma coisa, o Thiago Lima na época fazia live com o Cabo Daciolo. Então a gente desconfiou que talvez fosse alguma questão política. Mas se tratava claramente de um assassinato de reputação. Aí nós descobrimos que esse mesmo cidadão, esse Emerson, ele já atacava, na verdade, outras pessoas na internet. E a lista não é curta, na verdade, são muitas pessoas, são muitos políticos, jornalistas, de várias direções políticas diferentes, vários direcionamentos. Mas o modus operandi sempre foi o mesmo. Sempre foi com loucuras, ataques diretos, né? Como se ele te conhecesse. Simplesmente, imagine se põe no meu lugar. Eu peço a você se põe no meu lugar. Você, né, eu sou empresário, sou pai de família, né? Inclusive, em relação a acusações, quem está no nosso círculo, do instituto, do canal, sabe o que eu faço, sabe com o que eu trabalho, com o que eu sempre trabalhei. Sempre falei sobre isso, mercado internacional, inclusive, desde que eu apareci na internet a primeira vez, né? Inclusive apareceu divulgando dados, o cidadão apareceu divulgando dados, né, em relação à minha empresa, querendo dizer que era lavagem de dinheiro. Como que vai ser lavagem de dinheiro se está lá exatamente a descrição do que eu fazia? Intermediação de negócios, exceto imobiliários, que existe uma classificação para isso quando você cria uma microempresa, né? Que foi o que eu criei na época, declarei o capital inicial de R$5.000, que era uma empresa que eu estava começando, realmente, e tinha lá, ele falou em valores que eu faturei, que não era um valor baixo, era um valor razoavelmente médio, bom, assim, o suficiente para eu viver, né? E como fez um vídeo assim, tentando achar pelo em ovo. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Em nenhum momento ele citou o mandado de prisão, ele procurou explicar o que estava escrito no inquérito da polícia, que eu mostrei, da Polícia Civil, no caso, que mostrava que dizia que foram apreendidas provas, o computador, e foi constatado todos aqueles crimes denunciados lá. Entre eles, incitação ao abuso sexual de menores, pedofilia, racismo, entre outros, né? Incitação a crimes de ódio contra mulheres, a relação dele com os massacres que aconteceram no Brasil, de Suzano e Realengo, onde pessoas que sofrem lavagem cerebral desse cidadão ou de um grupo com ideias similares praticaram, matando um deles, aquele Wellington, que fez, se eu não estou enganado, foi Suzano, né? Matou 10 meninas ou foi no Realengo, isso. Matou 10 meninas com um tiro na cabeça e mais 2 rapazes na escola. Tudo isso ele ignorou, ele simplesmente começou a fazer uma busca no Google, né, e começou a me atacar, por nada, absolutamente por nada, simplesmente por nada. Quer dizer, porque eu tive uma empresa, enfim, e aí dizendo que eu não faço nada, que eu não trabalho. Bom, quem acompanha o nosso trabalho de perto sabe o quanto nós trabalhamos de fato. Na verdade, eu nunca trabalhei tanto na vida quanto eu estou trabalhando hoje em dia.
com os projetos que nós estamos desenvolvendo. E, enfim, vocês veem o resultado. Quem acompanha o Além da Nuvem sabe disso. Mas o assassino de reputação, ele não se importa com fatos. O que ele se importa, única e exclusivamente, é em denegrir a imagem de alguém, arranhar a imagem de uma pessoa.